Graça e paz, queridos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje o nosso culto imersão. E eu já convido você a compartilhar esse link nas suas redes sociais. Se você ainda não compartilhou, compartilhe lá com os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Queridos, vamos juntos nessa noite levantar um altar de adoração ao nosso Deus. Louvar e engrandecer ao único que é digno e merece toda a adoração. Nesse momento eu convido você também a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Salmo 99. A partir do versículo 1, nós leremos até o versículo 5. Salmo 99, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem ao Senhor o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, porque Ele é santo. Aleluia, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele é santo. E hoje eu convido você, motivo você a adorar, a entregar, a oferecer ao Senhor o seu melhor, a esse Deus Todo-Poderoso, através desse culto de louvor e adoração, amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai nesse momento. Senhor, nós te damos graça, Deus, por essa oportunidade que temos de estar diante de Ti, de poder cultuar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor. Pai, nós clamamos pelo Teu sangue sobre nós, ó Deus. Perdoe toda a nossa falha, Deus, toda a nossa iniquidade, tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor venha nos perdoar e o Seu sangue seja derramado sobre nós, nos purificando de todo o pecado. Pai, nós te pedimos também que o Senhor receba nessa noite esse culto de louvor e adoração a Ti. Cada um dos Seus filhos que estão em suas casas nesse momento, ó Deus, que estão cultuando ao Senhor, ó Pai, prestando louvores a Ti, adoração ao Senhor. Pai, que a nossa adoração suba como cheiro suave às Tuas narinas, e que o Senhor venha nos responder com a Tua glória, com o Teu poder, com maravilhas em nosso meio, ó Pai. Que a Sua presença, de fato, Deus, seja real entre nós. A Tua presença, Deus, é tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos nessa noite. Por isso eu te peço, Deus, toma em Tuas mãos os ministros de louvor que aqui estão. Usa os Seus filhos poderosamente como instrumento, ó Deus, para conduzir a Tua igreja à adoração, como um canal do Senhor nessa noite. Os ministros da mídia que aqui também estão, Deus, trabalhando na transmissão desse culto, que o Senhor possa usar os Seus filhos poderosamente, que tudo corra bem para a honra e glória do Seu nome. Nós te pedimos também pela vida do pastor Saulo, ó Deus, que hoje trará uma palavra poderosa da parte do Senhor para cada um de nós. A Sua palavra, Deus, que vem para nos corrigir, para nos ensinar, nos disciplinar, nos transformar, ó Deus. E que de fato possamos cada vez ser amoldados pela Tua palavra, para que possamos nos parecer com o Senhor, ó Deus. E atender, estar no centro do Seu querer e da Sua vontade. Por isso nós te pedimos, usa o Seu Filho poderosamente nessa noite. Ó Pai, tudo aqui é para o Senhor. Todo esse culto, ó Deus, é para Ti. Portanto, nós te pedimos, ó Deus, receba a adoração do Seu povo, receba a adoração da Sua igreja nessa noite, ó Pai, e responda-nos com a Tua glória, com o favor do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido, agora com alegria convido você a adorar e celebrar esse Deus Todo-Poderoso, amém? Em Salmos 24 diz assim: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Ele afundou sobre os mares e as firmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, aqueles que não se voltam para a mentira e não juram falsamente. Eles receberão as bênçãos do Senhor, e Deus os fará justiça. Essa é a geração daqueles que Te buscam, ó Deus de Israel. Essa é a geração, Deus, que Te busca. Encontre em nós, Deus, uma geração que Te busca verdadeiramente, Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, Deus. Receba a nossa adoração por meio dessa canção, Deus, em nome de Jesus.
geração hoje se levanta para trazer a sua arca, Senhor. Uma geração como Samuel, ouvidos atentos diante de ti. Uma geração que escolheu morrer pra si e viver pra Deus, e viver pra Deus. Uma geração que escolheu morrer pra si e viver pra Deus, e viver pra Deus. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Uma geração que busca a santidade. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Uma geração que busca a santidade. Uma geração que busca, uma geração que busca, uma geração que busca a santidade. Uma geração que busca, uma geração que busca, uma geração que busca a santidade. Uma geração que busca, uma geração que busca, uma geração que busca santidade. Uma geração que busca, uma geração que busca, uma geração que busca santidade. Aleluia, aplauda o Senhor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando
a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, em cada fôlego meu. Rei de imensurável, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, em cada fôlego meu. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco, ó Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, sim, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, 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 oh. A essência és tu, Jesus. Oh, és tu, Jesus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele é a essência da nossa adoração. Tudo é sobre Ele, tudo é para Ele. Ele é a essência da nossa adoração. Amém, queridos? Amados, agora eu peço a você que preste atenção, que fique ligado, porque agora chegou o momento dos anúncios da Livres em Cristo. Vou chamar aqui a diaconisa Amanda Tavares, ela vai trazer os anúncios da nossa igreja, toda a nossa movimentação, tudo aquilo que estamos fazendo aqui através do nosso canal. A Amanda vai estar passando para vocês nesse momento, por isso eu peço a todos vocês que fiquem ligados, amém? Amanda? Graça e paz, amados. Então vamos para os nossos anúncios. Todos os dias, aqui no nosso canal, nós temos a nossa live de clamor pela nação, às 18 horas. Então você é o nosso convidado especial para poder estar participando desse momento conosco, né? Um momento onde nós clamamos por cura, pelo fortalecimento, pelo perdão da nossa nação. Um momento onde nós ouvimos uma palavra abençoada, onde nós fazemos os nossos pedidos de oração. Então não deixe de estar conosco e lembre-se todos os dias aqui no nosso canal, às 18 horas. Também temos aqui, pelas manhãs, as nossas devocionais. Então são palavras curtinhas que são lançadas aqui no canal logo pela manhã e que estarão abençoando o seu dia.
Então compartilhe, chame seus amigos, seus familiares, para poder estarem assistindo essa palavra que será bênção na vida deles. E também, gente, no domingo nós teremos aqui o nosso culto Livres em Casa, às 20 horas. E, gente, convide, chame as pessoas para poder estarem participando desse momento contigo, né, conosco aqui como igreja, e tenha certeza de que será bênção para a sua vida. Então, esses são os anúncios dessa semana. Amém, glória a Deus. Queridos, agora nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Chegou o nosso momento de gratidão. E para esse momento, né, é um momento muito importante, que não é um momento à parte do nosso culto, pelo contrário, ele também faz parte da nossa adoração. Nós sabemos que o culto ao Senhor ele é dividido apenas em duas partes. O momento em que nós adoramos ao Senhor e o momento é onde o Senhor fala conosco. Então esse momento ainda é parte da nossa adoração a Deus. E para esse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Trazei o dízimo, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês tantas bênçãos que nela advenha a maior abastança. Versículo 11. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, versículo 12. Então todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, aqui nós vemos a palavra do Senhor. Esse versículo é um versículo muito conhecido, principalmente quando vamos falar acerca dos dízimos e das ofertas, né? E o povo aqui nesse momento, eles estavam recebendo uma orientação do Senhor, porque o povo estava em desobediência, e por isso eles estavam debaixo de maldição. Se a gente for ler os versículos acima, a palavra do Senhor vai dizer que o povo estava debaixo de maldição, estava sendo amaldiçoado, porque eles estavam roubando ao Senhor, e roubando através dos dízimos e das ofertas. Eles não estavam sendo fiéis ao nosso Deus, e assim desobedecendo a ordenança do Senhor. Querido, nós chegamos no mês de setembro, e como você bem já sabe, o mês de setembro é o mês da conquista. Esse é o primeiro culto do mês da conquista. Tenho certeza que na oração da meia-noite, né, que nós sempre fazemos na virada do mês, no momento em que você esteve orando, você apresentou ao Senhor aquilo que você almeja conquistar durante esse mês, planos, projetos, coisas que talvez você colocou no papel desde o início do ano, mas que ainda não se concretizaram, mas você tem apresentado ao Senhor. Esse chegou o tempo, esse é o tempo dos céus abertos para o cumprimento, para o acontecimento das conquistas em nossas vidas. Mas como o presbítero Ronaldo, ele ministrou lá na terça-feira, ele ministrou sobre a importância da obediência para que a gente alcance as nossas conquistas. E isso é um fato, querido. Não tem como a gente ter uma vida de conquistas em todas as áreas das nossas vidas, se a gente não tiver obediência, principalmente à palavra do Senhor. O povo aqui, ele estava sendo amaldiçoado por causa da infidelidade e da desobediência à palavra do Senhor. Da mesma forma acontece comigo e com você. O Senhor, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então basta você ser fiel ao Senhor, basta você ser obediente ao Senhor, e então as janelas dos céus, como diz a palavra do Senhor aqui, serão abertas sobre a sua vida, e o Senhor vai derramar chuva sobre você, sobre as suas plantações, sobre os seus sonhos, toda semente, né? Como você sabe, você é orientado aqui, toda vez que você vai ofertar na casa do Senhor, ali é uma semente que você está plantando, e aquela semente ela tem que vir com um propósito, com um pedido, com a certeza que o Senhor vai responder, porque não existe oferta sem que haja uma resposta. Então haverá resposta sobre essa semente, haverá resposta sobre os seus planos, haverá resposta sobre as conquistas que você almeja em Deus durante todo esse período. Mas para isso é necessário que haja obediência, para isso é necessário que haja fidelidade ao Senhor. Sempre vamos dizer aqui, estamos sendo testados a todo tempo, estamos sendo provados pelo nosso Deus. E
falando a respeito do dízimo, falando a respeito das ofertas, aí então que nós estamos sendo mais provados pelo nosso Deus. Então não deixa que nada, querido, venha anular a sua conquista ou tardar a sua conquista. Não, permaneça fiel ao Senhor. A palavra do Senhor diz aqui, as bênçãos, as promessas que se cumprirão se o povo obedecer, se o povo permanecer fiel ao Senhor. E essas mesmas promessas estão sobre mim, estão sobre você. Mas como nós também já aprendemos aqui, as promessas estão no nível da conquista. E para a gente conquistar, há uma necessidade que permaneçamos fiéis ao Senhor. Então eu convido você nesse momento a separar aí na sua casa a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta de amor, que é 1 quilo de alimento, que nesse período da pandemia estamos todos os cultos falando sobre essa oferta de amor que tem abençoado vidas, famílias. Querida, em nome de Jesus, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. A palavra do Senhor diz que nós podemos fazer prova de Deus quando permanecemos fiéis. Mas isso não é necessário, porque quando há fidelidade, então as janelas do céu já estão abertas. É uma promessa, é a palavra do Senhor que diz. Então, em nome de Jesus, permaneça fiel. Gere gratidão no seu coração em semear no reino do Senhor. Gere gratidão no seu coração em plantar, em devolver o seu dízimo, em ofertar, em adorar ao Senhor com as suas ofertas. E então você verá a manifestação da glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos. E você viverá as conquistas que tanto você tem pedido ao Senhor. Mas permaneça fiel e gere cada vez mais alegria no seu coração em ofertar na casa do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então você aí que já separou a sua oferta, já separou o seu dízimo, a sua oferta de amor, é só você entrar em contato com o nosso pastor. Então ele vai direcionar uma pessoa para ir até você para fazer a coleta dessas ofertas. Entrando em contato também com algum desses números que aqui estão, você também fará contato conosco para que a oferta de amor seja coletada aí na sua casa. Ou se você preferir, você pode pegar os dados bancários aqui, fazer uma transferência, um depósito, e assim você estará devolvendo a casa do tesouro, assim como diz a palavra do Senhor, devolvendo o seu dízimo e as suas ofertas alçadas. Amém? Então, vamos agora apresentar ao Senhor as nossas ofertas, agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, pelos cuidados de Deus para conosco nesse tempo. Eu tenho certeza, querido, que cada vez mais, quanto mais nós permanecemos fiéis, então nós vemos o cuidado do Senhor e a manifestação da glória de Deus sobre nós, amém? Agora vamos orar ao Pai apresentando as nossas ofertas, nossos dízimos diante do Senhor. Pai, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça por essa oportunidade de poder ofertar ao Senhor. Sabemos que toda vez que somos ofertantes na sua casa, então somos patrocinadores dessa obra, quer pregar o seu evangelho, quer fazer com que vidas sejam alcançadas, e assim, ó Deus, também estamos pregando o seu evangelho, cumprindo o teu propósito sobre cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, eu nessa noite peço ao Senhor que abençoe cada um dos seus filhos, que tem permanecido fiel, ó Deus, mesmo em tempos tão difíceis, os seus filhos têm permanecido fiéis nas ofertas, fiéis nos dízimos. E eu tenho certeza, Deus, que grandes coisas o Senhor tem feito na vida de cada um dos seus filhos. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, não deixe que falte nada na casa dos seus filhos. Continue dando saúde, continue nos livrando desse mal, ó Pai, desse vírus. Isso tudo faz parte das bênçãos do Senhor sobre nós. E por isso nós te damos graças por todo o seu cuidado para conosco, Senhor. E assim nós apresentamos as nossas ofertas ao Senhor, as nossas ofertas como uma semente a ser plantada, regada e colhida em nome de Jesus. E também que a chuva do Senhor seja liberada sobre cada um de nós. Assim eu te dou graças por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém, 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 queridos. Agora eu convido você a mais um pouquinho adorar ao Senhor agora através desse louvor, você se derramar, glorificar e exaltar a Deus em adoração nesse momento, amém? Então vamos adorar ao Senhor. A
palavra diz que o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E palavra após palavra, isso tem se tornado uma realidade na nossa vida. Eu creio nisso. Só que muitos têm a consciência do pecado, mas perderam a consciência da graça. Muitos se sentem às vezes envergonhados de estar orando, de estar chegando perto do altar de Deus, de estar se prostrando por algo que fez. Sabe, é como se o Senhor tivesse dado para nós um presente, que foi o perdão, e nós estivéssemos deixando de lado. Ei, quando você pensa nisso, quando você deixa de se achegar ao altar do Senhor, deixa de se prostrar no altar do Senhor por vergonha daquilo que você faz, você está dizendo que o sacrifício de Cristo foi grande, mas não foi suficiente para o seu pecado. O que não é uma realidade. O que não é uma realidade, porque o sacrifício de Cristo nos remiu dos nossos pecados. Então, para aquilo que é o pecado, para o pecado, Deus deu para nós a possibilidade de perdão através do arrependimento. O arrependimento é pregado dia após dia. Não se esqueça dele, não se esqueça dessa dádiva. Não se afaste do altar do Senhor por vergonha, por pesar. Você está esperando o quê? Após uma canção dessa, nós estamos chegando no final. Após um culto desse, nós estamos aqui no final do momento de adoração. E você está esperando o quê? O altar do Senhor está diante de você nessa noite. Prostre-se a Ele. Não fique aí sentado se lembrando da época que você fazia A ou fazia B. Não fique aí se lembrando com pesar. Poxa, eu era tão próximo, eu era tão próxima. Você pode ser próximo hoje. Você pode ser próxima hoje. Vem ante o trono do Senhor. No trono do Senhor há perdão, há cura. Adore, se renda ao Senhor. Esse culto é para Ele. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Ele vive diante dele. Se todo ser cante aleluia, Cristo vive. Vem ante seu trono, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Vem ante seu trono, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Sangue precioso. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo seu precioso sangue. Porque o Senhor nos salvou, nos resgatou das trevas, nos trouxe para a maravilhosa luz, para a maravilhosa graça. Queridos, Cristo morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então cante aleluia, porque o nosso Cristo, Ele vive, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Agora nós vamos receber mais uma dica
né, no Momento Saúde, essas dicas que o Igor e a Mariana eles têm trazido, né, eles são psicólogos, então são dicas abençoadoras que têm nos ajudado bastante. Eu tenho certeza que tem te ajudado e a partir do momento que te ajuda, você aprende assim, ajuda outras pessoas também. Então, tem sido extraordinário esse momento. Então, fique atento para a gente receber a dica de hoje. E logo depois, né, o Momento Saúde, nós vamos receber a palavra do Senhor. Então, também conserva aí o seu coração preparado para receber essa palavra da parte de Deus, que eu tenho certeza que vai te impactar nessa noite. Amém, querido? Então, vamos à dica de hoje. Assista agora Momento Saúde com Igor e Mariana Hofacker. Olá, meu nome é Mariana Hofacker, eu sou psicóloga há 9 anos e obreira da Igreja Batista Ministério Livres em Cristo. E esse é mais um vídeo da série Momento Saúde, idealizada pelo nosso querido pastor Saulo. Eu espero que vocês tenham gostado e aplicado a dica do culto passado. E esse é mais um vídeo da sequência Domine Suas Emoções. O objetivo dessa sequência de vídeos é auxiliar você nessa importante tarefa de dominar suas emoções. Vocês se lembram da primeira dica? Que no momento em que suas emoções tentarem dominar o controle do seu cérebro, você precisa identificar qual emoção você está sentindo no momento e fazer a si mesmo as seguintes perguntas. O que realmente está acontecendo aqui e agora? Que emoção eu estou sentindo nesse momento? Parabéns se você lembrou! Agora chegou a hora da segunda dica, que é interrompa o padrão negativo. Outro ponto fundamental para você controlar as suas emoções é você simplesmente parar o que está fazendo, por 1 ou 2 minutos. Esta simples, mas poderosa ação pode ser decisiva para o sucesso ou fracasso da sua tentativa de autocontrole. Ao parar o que você está fazendo, você interrompe o padrão da emoção negativa que está sentindo ou diminui a sua intensidade, o que irá ajudar muito a encontrar uma melhor solução para lidar com a situação desafiadora que está enfrentando. Tenho certeza de que vocês concordam comigo, de que quando estamos vivenciando estados emocionais de raiva ou estresse, percebemos e interagimos com o mundo de uma maneira muito diferente do que quando nos encontramos no estado emocional positivo, não é mesmo? A falta de controle das emoções pode mudar completamente a maneira como interpretamos os acontecimentos do dia a dia. E por isso, devido a uma percepção distorcida dos acontecimentos, mudamos também a maneira como nos comportamos e de como tomamos nossas decisões. Lembrando que a raiva e o estresse às vezes podem ser bons aliados em alguns certos tipos de situações e contextos. No entanto, esse tipo de raiva e estresse são positivos quando são sentidos de forma controlada e são canalizados para ações positivas, como mudar algum comportamento limitante e tomar uma atitude vencedora, ou ter uma decisão mais assertiva em algum momento em que precisa tomar uma decisão rápida. E vocês devem estar se perguntando: e como eu saberei identificar quando essas emoções são negativas? Então, analise os frutos delas. A influência dessas emoções tem melhorado ou piorado o ambiente à sua volta. Se identificar que tem piorado, trate de parar o que está fazendo por 1 ou 2 minutos. E para isso, vale a pena utilizar as estratégias que forem mais adequadas a você. Algumas dicas são ficar em silêncio, se afastar, tomar um banho, ouvir um louvor, dar uma volta para espairecer, ou qualquer outra ação que interrompa seu padrão de comportamento. Então, coloque em prática todas essas dicas e não se importe com o tamanho da situação. Seja ela uma simples frustração em seu dia que te deixou com raiva ou estressado, ou até mesmo uma situação de conflito que você perceba que possa estar saindo do seu controle. E se você quer saber a próxima etapa para dominar suas emoções, não perca o próximo vídeo. E essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrevam em nosso canal, nos sigam nas redes sociais e o mais importante, não tenha medo, tenha fé.
Você acabou de assistir Momento Saúde com Igor e Mariana Hofacker. Graça e paz, livres em Cristo, boa noite a todos. Eu quero convidar você nesse momento a juntos recebermos a palavra do Senhor, juntos mesmo. Pega aí a sua Bíblia e vamos ler a palavra do nosso Deus. No livro de Mateus, capítulo 15, nós vamos ler apenas o verso 8. Mateus 15, 8. O tema da mensagem de hoje é o culto na pandemia. Eu quero convidar você a ler comigo Mateus capítulo 15, verso 8. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz assim: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua presença por meio da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que nos muda. Pai Santo, apaga as nossas iniquidades e transgressões, que a Tua palavra venha nos lavar do alto da cabeça à planta dos pés. E Pai, que possamos através da mensagem de hoje, começar um novo tempo, nesse tempo chamado o mês da conquista, Pai. Glorifica o Teu nome, Senhor Santo e poderoso. Glorifica o Teu nome através da Tua palavra. Eu dependo totalmente de Ti, sem Ti eu nada posso fazer. Os Seus filhos e filhas que estão diante dessa mensagem dependem totalmente do Senhor. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Fala conosco, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, no poder do Espírito Santo, que não seja a voz da minha carne, a voz da minha vontade, mas que seja a voz do Teu Espírito a ecoar no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós sabemos bem que o culto é para Deus. Várias vezes nessa congregação, nesse altar, você já ouviu isso ser dito. O culto é para Deus. O louvor e a adoração são para Deus. A palavra tem que centralizar Cristo Jesus, tem que centralizar a obra do nosso Deus. E nós estamos vivendo um tempo onde estamos experimentando algo novo, algo que nós nunca vivemos antes. Você está aí da sua casa louvando ao Senhor e temos uma direção do nosso Deus de permanecermos assim até a segunda ordem. É fato que alguns estão encontrando dificuldades para poder viver esse tempo, prestando culto a Deus dos seus lares. Talvez você que está diante dessa transmissão esteja vivendo isso. Eu não digo que alguns dessa congregação apenas, mas pessoas no mundo inteiro, onde esse mal está afetando, tiveram que prestar culto a Deus dos seus lares, através de transmissões como essa. E Deus provou e está provando a nossa fé, a nossa fidelidade. Deus provou e está provando a nossa dedicação a Ele. Algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim: pastor, algumas poucas pessoas, eu sempre digo isso quando posso, aquela metade de meia dúzia que chegou e falou: pastor, eu estou encontrando dificuldade em prestar culto da minha casa. Esse culto online, eu não consigo me concentrar, eu não consigo participar do culto por esse culto online. Eu estou sentindo muita falta dos cultos presenciais. E eu digo para vocês, eu também estou sentindo falta dos cultos presenciais. Eu acredito que todos vocês, todos nós, estamos sentindo falta de estarmos todos aqui reunidos. Mas o nosso Pai nunca disse que nós temos que entender tudo que Ele faz. Como Pai, Ele só pede que nós obedeçamos a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele sabe como nos tratar, mesmo quando nós achamos que não é a melhor forma. Isso é um fato. O tema dessa mensagem de hoje, como eu disse, o culto na pandemia. E a minha pergunta para você é: como é que você está prestando culto a Deus na sua casa? Se é que de fato você está prestando culto a Deus. O texto que nós lemos aqui diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: este povo honra-me com seus lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. E aí eu faço uma outra pergunta para você: onde está o seu coração nesse período? Onde está o seu coração nesses cultos online que você está participando? Onde está o seu coração? O seu coração está em Deus? Ou você só o está louvando com os seus lábios, se é que você o está louvando?
Sabe por que muitas pessoas estão encontrando dificuldade? Pessoas dessa congregação e de outras congregações estão encontrando dificuldades para poder louvar a Deus nesse tempo. É porque não estão prestando culto a Deus. Uma pessoa virou para mim esses dias atrás, há 2 dias atrás, e me disse o seguinte: eu não consigo prestar atenção no culto. Eu começo a assistir o culto e daqui a pouco a minha mente está vagando. Eu falei, tem alguma coisa errada nessa afirmação aí. E ao analisar superficialmente a fala da pessoa, eu já detectei o problema inicialmente. Essa pessoa disse, eu não consigo assistir o culto. Se você trouxer um não convertido à igreja, ele também vai achar que o culto é chato em algum momento, monótono. Ele também vai achar que a pregação está enfadonha. Ele também vai achar, de alguma forma, que não está muito agradável, não está muito como ele gostaria que fosse, ou como ele esperava que fosse. Porque o não convertido, quando é trazido à igreja, ele faz a mesma coisa que essa pessoa convertida disse que faz em casa. Ele não participa do culto, ele assiste o culto. É por isso que alguns conseguem se desligar do culto dentro da sua casa, porque também conseguem se desligar do culto aqui dentro da igreja, dentro do templo, porque não participam do culto, apenas assistem. Sabe, na minha casa, eu digo isso para você, minha esposa e minhas filhas são testemunhas. Na minha casa a orientação é: participem do culto, adorem a Deus. Levantem a mão quando o pedido for feito. Quando for, levanta a mão aí onde você está, levantem as mãos. Quando a orientação, feche seus olhos, fechem os olhos. Glorifique ao Senhor, glorifiquem ao Senhor. Vocês não estão assistindo uma programação televisiva, vocês estão cultuando ao Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Quando nós assistimos ao culto, realmente nós conseguimos nos desligar. Porque eu não estou participando, eu estou só assistindo. Então acaba ficando monótono o momento do louvor, porque eu estou assistindo louvor. Tem gente que consegue sentar, e se você se identificar com isso, mude o seu comportamento a partir de hoje. Esse é o primeiro culto do mês da conquista. Então conquiste as estruturas que existem dentro de você. Conquiste as muralhas, as barreiras que existem dentro de você e vença elas. Porque tem gente que consegue sentar, pegar um prato de comida e começar a comer durante o culto. E dizem que estão prestando culto a Deus. Eu nunca vi ninguém sentado aqui dentro, e enquanto eu estou ministrando a palavra, batendo um bom prato de comida. Ah, mas Deus sabe que eu cheguei cansado e com fome do trabalho. O problema é seu e não de Deus. O problema é seu e não de Deus. O culto é para Deus e deve ser separado para Ele. O culto precisa ser poderoso, mas não poderoso para você, poderoso para Deus. Algumas pessoas ficam frustradas, dizem assim: hoje o louvor não foi muito bem. Sabe por quê? Porque não cultuaram a Deus, assistiram o culto. Hoje a palavra não foi tão boa quanto a outra da semana passada, porque não deram atenção a Deus, não adoraram a Deus com a sua atenção, simplesmente assistiram a pregação. Você precisa tomar uma decisão a partir de hoje, nesse primeiro culto do mês de setembro. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar a decisão de prestar a Deus um culto genuíno, verdadeiro, onde quer que você esteja. Porque tão logo o templo, a igreja volte a se reunir no templo, você acha que você vai chegar aqui, vai ser um grande adorador, uma grande adoradora? A verdade é, você ainda não é adorador
você ainda não é adoradora se você não consegue adorar a Deus em casa. Porque a adoração não é limitada a um espaço físico. Veja, Jesus fala isso com a mulher samaritana. Quando, em João capítulo 4, no verso 21, Jesus responde ela. Ele diz assim, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, não é amanhã, não é depois. A hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Você está entendendo aqui? A mulher fez uma pergunta para Jesus. Se você lê Bíblia, você sabe disso. Onde Deus deve ser adorado? Os nossos pais, os samaritanos, eles dizem que Deus deve ser adorado aqui no Monte Gerizim. Vocês, judeus, dizem que Ele deve ser adorado em Jerusalém, no Monte Sião. Onde Deus deve ser adorado? Jesus deixa bem claro para ela: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses tais, adoradores em espírito e em verdade, que o Pai procura. A adoração não está limitada a um espaço físico. A adoração, aí você vira e fala: nós somos o templo de Deus, nós somos a igreja de Deus. E na hora de colocar isso em prática, você falha miseravelmente. Na hora de adorar ao Senhor, na hora de prestar culto a Ele, reverência a Ele. Você consegue sentar, pegar sua canequinha de café e ir tomando café na hora do culto. Você não faz isso aqui dentro do templo. Você precisa observar o seu comportamento. Sabe por quê? Você não consegue adorar a Deus. E alguns dizem: eu estou adorando a Deus em casa com tranquilidade. Mas se estão fazendo essas mesmas coisas, comendo na hora do culto, bebendo, tomando seu cafezinho na hora do culto, sabe, lavando louça na hora do culto, fazendo qualquer outra atividade que você não faz dentro do templo, mas fazendo na hora do culto, você não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Deus não divide a glória dele com ninguém, e o culto é para a glória de Deus. O culto é para a glória de Deus. O louvor e a adoração são para Deus. E como eu disse, você precisa adorar a Deus de modo poderoso. Tem gente que quer sentir a presença de Deus, mas não quer adorar a Deus, não quer cultuar a Deus, não quer oferecer louvor, não quer oferecer adoração a Deus. É por isso que muitas pessoas nesse período de pandemia foram se vendo cada vez mais fracas espiritualmente, e atrelam isso ao fato de dos cultos presenciais das igrejas terem sido paralisados. Mas a igreja A, a igreja B, a igreja C já voltou. Por que nós não voltamos também logo? Porque eu preciso muito. Do que você precisa muito para adorar a Deus? Porque para adorar a Deus, verdadeiros adoradores só precisam de Deus e de um coração quebrantado. O louvor precisa ser para o Senhor, a adoração precisa ser para Deus. Veja o que diz o salmista no Salmo 101, verso 1. Cantarei do teu amor e da justiça. A ti, ó Senhor, cantarei louvores. Salmo 108, verso 1 ao 3 diz assim: preparado está o meu coração, Deus, cantarei e salmodiarei de toda a minha alma. Presta atenção aqui, presta atenção numa coisa aqui, rapidinho. Você tem feito isso aqui? Você tem cantado louvores a Deus com toda a sua alma? Você tem louvado a Deus de todo o seu coração? Ou na hora do louvor, você fica assistindo o ministério de louvor louvar a Deus? O que você fez aí agora, enquanto eles estavam adorando a Deus? Você se derramou diante dele? Você adorou a Deus?
Ou você ficou aí fazendo o que você tem feito sempre? O louvor é para Deus, a adoração é para Deus. E o que você tem feito com o culto para Deus nesse período de pandemia? O que você tem feito? Será que Deus vai olhar para você e vai ver um culto agradável a Ele? Será que Deus vai ver isso? Será que Deus, ao olhar dos céus, Ele encontrou na noite de hoje, no culto que você ofereceu a Deus, algo maravilhoso para Ele? Louvor que subiu diante do trono da graça. Será que você está prestando adoração a Deus com a sua atenção? Deixa eu te lembrar de uma coisa. Se você é membro da Livres, você provavelmente já me ouviu pregando sobre isso. E eu sempre cito isso. O culto é dividido em duas partes: o homem adorando a Deus, o ser humano adorando a Deus, e Deus falando com o ser humano. Quando é que o ser humano adora a Deus? No momento da oração, no momento em que, desde a hora em que nós começamos a nos arrumar dentro de casa, até o final do culto nós estamos adorando a Deus. Mas há um momento durante o culto em que é separada o louvor e a adoração para o Senhor. Quando nós estamos orando, cantando hinos de louvor e adoração ao Senhor, quando nós entregamos as nossas ofertas, tudo isso é ato de adoração. O homem entregando para Deus, o homem servindo a Deus, você servindo a Deus com o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, louvando, adorando a Deus com os seus lábios, através das canções. A hora que o ministério de louvor fala, aplauda o Senhor aí você, aleluia, glória a Deus. E quando muito faz isso, porque alguns ainda conseguem assim, aplauda o Senhor aí onde você está. Ô fulano, pega não sei o que lá para mim. Cadê aquela minha bolsa? Deus está falando, ô manto. Chegou a hora de você mudar. Até quando você vai ser assim? Até quando você vai esperar de Deus um compromisso com você, sendo que você não tem compromisso nenhum com Ele? Você quer um milagre, mas não tem compromisso com Deus. Você quer a ação de Deus, mas não tem compromisso com Ele. É porque eu me desligo mesmo, a minha mente vaga. Pastor, eu não consigo me concentrar. É um problema seu, e você precisa resolver. É você que deve dominar a sua carne. Deus falou o quê com Caim? O seu pecado está sempre diante de você. Cabe a você dominá-lo. Somos nós que temos que dominar o pecado que tenta nos afligir. Você fica esperando o quê? Um anjo do Senhor botar a mão na sua boca, tampar a sua boca para você não falar nada durante o culto? Ou você faz reverência durante a palavra do Senhor? Seus filhos começam a falar, o que você faz? Deixa falar, não tem problema nenhum. Faz bagunça? Olha, não faz bagunça. Não. Eles precisam aprender com o seu exemplo que você está cultuando a Deus e que toda a sua casa deve prestar reverência, louvor e culto a Deus. O que você está fazendo com o culto ao Senhor? Eu posso afirmar uma coisa para você. Se você tem plantado desonra para Deus durante o louvor e a adoração, se você tem plantado, desonra ao Senhor durante a palavra, não prestando atenção, você pode ter certeza que você vai colher frutos amargos. A menos que você se arrependa nessa noite, confesse os seus pecados para Deus e abandone esses erros. Olha, quando eu tenho certeza das sementes que eu plantei, eu não preciso ter medo da colheita que virá. Mas se eu não souber o que eu estou plantando, ou se eu estiver plantando algo que eu sei que desagrada a Deus, eu posso temer uma colheita desastrosa. Então, em nome de Jesus, o que você está plantando? Eu não consigo me ligar. Mas como que você lembra o nome do personagem do filme, da desgramada da série que você assiste? Como que você consegue citar até o que aconteceu nos capítulos anteriores para poder falar para a pessoa que está assistindo com você o que se passou, mas não consegue prestar atenção no culto?
Sua carne está te dominando, você está se enfraquecendo cada vez mais e virando cada vez mais um crente pior do que você foi um dia, porque você não está disposto, não está disposta a lutar contra a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Eu já falei aqui nesse altar, pastor, seus momentos de oração devem ser tremendos, né? Deve ser assim, bola de fogo, anjo para todo lado. E eu disse aqui, não, na maioria das vezes é tão chato quanto ficar na fila do banco. Mas eu entendi que não é para mim, é para Ele. Não é sobre o que eu sinto, é sobre a obediência a Ele. Quando você entende que o louvor e a adoração, que o culto são para Ele, mas eu já entendo isso, eu sempre entendi que o culto, o louvor e a adoração é para Ele. Então eu digo para você, desgraçado, miserável homem você é, e precisa da graça e da misericórdia de Deus para ser restaurado, restaurada na aliança com o Senhor, porque você, sabendo a verdade, está tomando decisões desastrosas para a sua vida. Jesus, ele falou o seguinte: quando o servo não sabe fazer o que é certo e erra, ele é açoitado com poucos açoites, porque ele não sabia fazer o certo. Quando o servo sabe o que deve fazer e comete erro, ele é açoitado com muitos açoites. Mas sabe onde é que nós devemos nos apegar aqui? No fato de que ambos os servos são açoitados. Não é assim, o que não sabe fazer o certo e erra, é perdoado, é liberado e não tem punição nenhuma. Não é isso que Jesus ensinou. Ele disse, quem não sabe e erra é punido com poucos açoites, mas tem punição. Agora, quem sabe e erra é punido com muitos açoites. Quando você diz para mim, quando chega um crente para mim e fala assim, ó, eu tô lá, a pessoa vem para poder pedir orientação pastoral. Aí eu tô orientando. A pessoa vira para mim e fala, mas eu já sei de tudo isso, pastor. Geralmente eu viro e falo, e é por isso que você está nessa vida desgraçada que você está. Não sou eu que estou vindo aqui chorar minhas pitangas com você. É você. Se você sabe, por que não muda? Se é preciso ser relembrado, por que não muda agora então? Faça diferente a partir de hoje. Então hoje você está sendo lembrado. O culto é para Deus, não é para você. O culto não é para você assistir. Eu vou até pedir o Carlos para colocar aí. Digita aí, Carlos, enquanto eu estou falando aqui, coloca para a gente, por favor. Para você gravar isso. O culto não é para você assistir. O culto é para você oferecer a Deus. Coloca isso aí para a gente. O culto não é... Número 1, vamos pontuar isso, para você gravar. Número 1, o culto não é para assistir, é para oferecer a Deus. Você entendeu isso? Então não assista ao culto. É por isso que você não consegue se concentrar, porque você está assistindo. Se você estivesse participando, interagindo com o culto, você estaria oferecendo ele para Deus. E aí teria nada que roubar, que poderia roubar a sua atenção. Porque na hora do louvor, você está de mãos levantadas. Aos braços do eterno Pai. Aí você está, perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia, Senhor, obrigado pelo teu perdão que me comprou. Louvado seja o seu nome, Deus. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor não desistiu de mim. Agora, você quer ficar dentro da sua casa assim, ó, sentado? Aí o ministério de louvor, eterno Pai, perdão foi, Amanda, compra, levante sua mão e adore ao Senhor. E você assim, imitação perfeita da Amanda, né? Rapaz, aqui ó, e você assim ó, na hora da palavra,
Levante uma mão, coloque a outra sobre o seu peito, não sei o quê. Aí você, ô fulano, não sei o quê, não sei o quê. Ia lá, ó, mudou a luz ali, hein? Ó, tá vendo lá? Olha lá. O pastor tá com a mesma blusa de ontem. Então vai prestar atenção no culto, vai adorar a Deus. Isso aqui não é para você ficar assistindo. Adore ao Senhor, louve a Ele. Aí no momento do momento de gratidão, que é o momento de dízimos e ofertas, não é o intervalo, não é o reclame do plim plim. Eita! Era da época que eu assistia essa porcaria. O momento dos dízimos e ofertas não é o momento, agora eu vou no banheiro rapidinho. Espera aí, que bagunça é essa? O culto tem duas partes. Coloca aí pra gente, Carlos. Número 2. O culto é dividido em duas partes. É isso. O homem adorando a Deus e Deus falando com o homem. Vou até melhorar, para ficar, né, para ninguém falar assim, tá vendo? É pro homem isso, é só pros homens. Sei lá. Às vezes passou guanidina na cabeça. O culto é dividido em duas partes. O ser humano adorando a Deus e Deus falando com o ser humano. Então, se o culto é para Deus e ele é dividido em duas partes, onde nós adoramos a Deus e Deus fala conosco, nós precisamos fazer o nosso melhor na parte que cabe a nós. Você quer sentir a presença de Deus, mas não quer se derramar diante dele. Você quer sentir a presença de Deus, mas todo o culto está sendo igual para você e você só decai na graça, só se esvazia, só murcha. E você não me venha dizer, não, mas isso é o que o pastor pensa, porque eu penso de outra forma. Não importa o que você pensa, nem o que eu penso. Importa o que é constatado cientificamente, com provas contundentes e cabais. Como pastor, eu vejo crentes que estão participando, crescendo na graça e no conhecimento, e crentes que estão só lamentando, decaindo cada vez mais. Os que dão atenção, prestam atenção e abraçam o agir de Deus, estão crescendo. E os que ficam como telespectadores da adoração, só decaindo. Mas é porque eu não consigo prestar atenção. Eu acho que eu tenho... Já viu gente que gosta de ser especial com coisa ruim? Rapaz, isso me dá nos nervos. Eu coloquei uma coisa dentro de mim. Se eu quiser ser especial, eu vou ser com o que é bom. Sabe, especial para mim, Albert Einstein. Especial para mim, Isaac Newton. E se eu for falar, lógico, da Bíblia, nosso Senhor Jesus Cristo, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, apóstolo Tiago, Judas, não Iscariote, Tiago, filho de Alfeu, Tiago maior, Tiago, irmão de Jesus, Simão, e eu vou ter uma lista imensa aqui para você, Bartolomeu e Trupe. Pessoas especiais que fizeram a diferença. Agora tem gente que gosta de ser especial com o que é ruim. Eu tenho um déficitzinho de atenção, eu não consigo prestar atenção. Já jejuou para Deus tirar esse déficitzinho? Já jejuou? Parece que gosta de ser doente. Déficit de atenção é uma doença, é um problema mental, psicológico, neurológico. Você tem demência, tem problema de cabeça para gostar de ter doença? É que eu sou especial, tenho um déficitzinho. Seja especial da forma boa. Especial da forma boa. Pega o déficitzinho, lança fora, prestando atenção na voz de Deus, adorando a Deus. Outra coisa que eu aprendi na minha vida: se você não consegue, se esforce mais. Se você tem mais dificuldade que os outros, se esforce mais. Coloquei isso dentro de mim.
Qual dificuldade você tem? Ah, eu tenho dificuldade disso. Então, meu irmão, trabalhe mais. Vou dar um exemplo aqui não muito convencional. Mike Tyson, uma vez, ele disse o seguinte: Mike Tyson, senhor Tyson, na entrevista, o repórter perguntou: que horas o senhor acorda para poder treinar? Eu acordo às 4 da manhã. Mas se eu souber que o meu oponente acorda às 3, eu vou acordar às 2. Se eu souber que ele não dorme, eu vou virar dias treinando. Sabe o que é isso? Mente de quem quer vencer. Michael Jordan, ele treinava todos os dias. Quando acabava o treino, ele ficava todos os dias lançando bolas para poder fazer cestas. Quando todo mundo ia para casa descansar, ele continuava lá. O Oscar Schmidt, a seleção brasileira de basquete mais famosa que nós já tivemos, ele estava lá. O chamado Mão Santa. Mão Santa, que eu saiba, as mãos santas só do meu Jesus. Mas o Oscar Schmidt, ele falou isso na entrevista também. Quando todo mundo ia embora, eu ficava lançando. E era assim: eu preciso fazer 20 sem errar. Se eu fizesse 19 e errasse a última, eu começava do zero de novo. 1, 2, 3, 4, errei. 1, 2, 3, 4, até eu conseguir acertar 20 sem errar. Sabe o que é isso? Mente de quem quer vencer. Quer ser especial da forma certa. Quer ser especial da forma certa. Agora, eu tenho um probleminha. É um probleminha, né? Mas assim, eu não consigo prestar atenção. Se esforça mais. Tira tudo que pode te atrapalhar. Para de ficar batendo papo na hora do culto. Você vai ver como as coisas vão começar a mudar. Outra coisa que eu preciso falar com você aqui nessa noite. Eu não sei se você sabe, mas isso aqui eu já ministrei. Adoração é um ato de intimidade. E o que nós fazemos, o que você faz aí na sua casa durante o culto, é um ato de intimidade com Deus. É você adorar a Deus. E o que é adoração? Não sei se você sabe disso, mas a palavra adoração no grego vem da palavra proskuneo, que significa aproximar-se para beijar. Alguém beija de longe? Não. Ninguém beija de longe. Te dá um beijo, aí a pessoa está lá, você está aqui, você vai esticar o beiço máximo, que daí não vai beijar. Para beijar você precisa se aproximar. Para você adorar a Deus, você precisa se aproximar dele. O culto está rolando na sua casa, mas na verdade na sua casa, será? Às vezes o culto está rolando na sua televisão, no seu celular, e você com a mente em outro lugar. Eu já falei aqui, irmão, o que você está fazendo com as notificações chegando no seu celular durante o momento do culto? Aí pega e dá só aquela olhadinha. Vou só olhar aqui rapidinho. Eita. Não, depois quando acabar eu tenho que responder isso aqui. Você já se desligou de Deus. Você já está tirando aquilo que é dele. O tempo do culto é todo para ele. Você tem todo o tempo do seu dia para você. Aí Deus pede de você algumas poucas horas, algum pouco tempo, e você não consegue fazer isso para ele com dedicação. Você não consegue fazer isso para ele com qualidade. E quer a manifestação de Deus na sua vida. E quer Deus agindo, quer sentir a presença de Deus, quer que Deus fala com você, quer que Deus cura, quer que Deus te usa, quer que Deus derrame poder, quer que Deus fale. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Você está sendo provada por Deus nesse tempo. Você já parou para pensar que talvez o culpado da igreja ainda não está se reunindo no templo, seja você? Rapaz, pensei nisso agora aqui. Já pensou? Não.
eu não quero uma falsa adoração. Eu amo demais a Livres. Eu quero adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Me adoram só no templo? Não são adoradores, são idólatras. Mas se me adoram em espírito e em verdade, independente do lugar, independente da circunstância, aí sim são verdadeiros adoradores. Olha, se você não consegue, presta atenção nisso, se você não consegue adorar a Deus num culto online, o que você pensa que você vai fazer se algum dia você viveu o que Jó viveu? Porque a Bíblia diz que depois que todos os servos foram até ele para dar as péssimas notícias, uma pior que a outra, até a culminante que foi, todos os seus filhos morreram, seus filhos e suas filhas, todos morreram ao mesmo tempo, e tudo num dia só, todos os fatos acontecendo sequencialmente. E a Bíblia diz que depois de Jó ouvir tudo isso, ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou a Deus. Se Jó conseguiu adorar a Deus tendo perdido tudo, por que você não consegue adorar a Deus dentro da sua casa? O problema não está no culto online. Você já parou para pensar que o problema está em você que não consegue adorar a Deus? Talvez seja porque está reunido. Por que estar reunido é mais importante do que estar prestando culto a Deus aí na sua casa? Não, porque eu entendo que a igreja reunida é aquele lance da brasa. Se tirar a madeira dali do fogo, colocar no canto, o fogo apaga e só fica a brasa. Não, já falei sobre isso aqui. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Essa foi a ordem de Deus para os sacerdotes levitas. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar. O que é e quem são os altares do Senhor no século 21? Somos você e eu. Nós somos o altar de Deus. O fogo do Espírito Santo está ardendo sem cessar em você. Se só arde dentro de um templo, não é o fogo de Deus, é o fogo da emoção. Mas se arde todas as vezes que você fala dele ou ouve sobre ele, o Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador, se arde todas as vezes. Se você o adora com intensidade na sua casa, se você tem louvado a ele de todo o coração, não debaixo da cobertinha, enroladinho. Meu irmão, teve um pastor que virou e falou assim: eu não sei do que os crentes estão reclamando. Estão tendo a oportunidade de no inverno louvar a Deus dentro de casa, enroladinho na coberta, debaixo do edredom, deitadinho na cama. Eu falei: ai, que pastor maneiro esse, hein? Que pastor maneirão. Que papo é esse? Dando legalidade para... Vem enroladinho no edredom para poder cultuar a Deus aqui para você ver. Não vem, né? Não, eu entrar enrolado no cobertor, que vergonha, todo mundo olhando para minha cara. Mas os seus olhos procuram quem? Segunda Coríntios capítulo 3, verso 17, a palavra do Senhor diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Você entendeu aqui que adorar a Deus é se aproximar para beijar? É um ato de intimidade, é um ato de contato, de comunhão. Você precisa fazer isso na sua casa. Adorar Ele com intensidade, romper com tudo que te atrapalha e louvar ao Senhor e bendizer o nome dEle. E a hora que alguém falar do seu lado, seja crente o suficiente para dizer: nós estamos cultuando a Deus. Você não entendeu ainda? Isso aqui é louvor e adoração. Tem que ser crente para poder ter esse tipo de atitude. Agora você precisa entender uma outra coisa. A palavra grega para refletindo como um espelho é a palavra
Kaptotrizomai, que significa observar o reflexo. Quando o apóstolo Paulo diz assim: porque nós com o rosto descoberto olhamos, observamos a glória de Deus como num espelho. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: nós não só olhamos para Deus, mas nós olhamos como quem procura algo. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que é que você está procurando em Deus nos cultos que você tem prestado a Ele na sua casa? Se é que de fato você tem cultuado a Deus. O que é que você tem procurado em Deus? Eu tenho procurado a minha cura, eu tenho procurado o meu milagre, eu tenho procurado a minha bênção. Tu está procurando tudo errado, na hora errada, no lugar errado, da forma errada. O culto não é para você e eu vivermos o milagre de Deus, porque os milagres nos alcançarão. O culto não é para viver a bênção de Deus, porque as bênçãos virão e nos alcançarão. O culto é para adorar a Deus, para louvá-lo, para bendizer o santo nome dEle, e para que eu ouça a voz dEle falando comigo, para que eu aprenda e tome decisões guiadas pelo Espírito Santo. O que você procura em Deus? Então vamos procurar a coisa certa. Quando eu me aproximo de Deus para o adorar, eu procuro a glória dEle, eu procuro a beleza dEle, a santidade dEle, eu procuro a presença dEle. Quando eu me aproximo de Deus para adorar, eu procuro intimidade com Ele. Quando eu me aproximo de Deus para adorar, eu procuro crescer na graça e no conhecimento. Quando eu me aproximo de Deus para o adorar, eu procuro ser mais parecido com Jesus. Porque Jesus adorou ao Pai, mesmo quando se sentiu sozinho. Eu procuro ser mais parecido com o Senhor. Jó foi uma representação de Jesus, o servo humilhado, sem culpa. E Jó adorou a Deus quando tinha perdido tudo. Eu procuro ser mais parecido com Jesus. Eu procuro ser pelo menos a sombra dele, como Jó foi, que independente das circunstâncias, nada me faz deixar de o adorá-lo. O que você tem procurado em Deus? Você precisa procurar um tempo de intimidade com Ele, para que Ele receba tudo que você está oferecendo. O louvor, a adoração, as palavras de glória, de aleluia. Quando você comenta aí no chat, você que está participando dos cultos online, você comenta. Quando você coloca aí glória a Deus, aleluia. Quando você coloca obrigado Senhor, Deus está falando comigo, e coisas desse tipo, você está participando do culto. Você não faria aqui, aleluia, glória a Deus. Você não pode fazer aqui. Deus, Ele sabe que você está glorificando a Ele, não sabe? Quando você faz isso aqui, é para os homens ouvirem? Não, é para Deus. Mas as pessoas ouvem, e quando elas ouvem, elas são incendiadas pelo fogo que queima em você. Já reparou isso? Espírito Santo, descobri a roda. Quer dizer, Ele me contou agora o segredo. Sabe por quê? Você depende tanto do templo e do ajuntamento para poder louvar a Deus, adorar a Deus e sentir a presença dEle? Porque não tem fogo queimando em você, e você depende do fogo que queima em outros. O fogo que queima no irmão do seu lado respinga fagulhas em você, e você começa a soltar fumaça. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não é só de manhã, não é só de tarde, não é só de noite, não é só no templo. Não, o fogo arderá continuamente. Deus nos chamou para sermos altares incendiados pela glória dEle. Para quê? Para que as pessoas façam como fizeram nos dias de Elias. Elas viram o fogo de Deus descendo sobre o altar, consumindo o holocausto, consumindo a lenha, consumindo a água, consumindo as pedras, e elas se
dobraram, se prostraram diante do Senhor e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se você entende isso, glorifique a Ele. Ele está chamando você para mudar de vida, para mudar o seu comportamento no culto a Ele. Deixa de ser como você é e só depende de você. Recebemos luz no entendimento para mudar o nosso comportamento, é o que Romanos 12:2 diz. Não nos conformamos com este mundo, mas nos transformamos pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que você pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mudando toda vez que você entendeu o que você não entendia. Seja a tocha que incendeia as pessoas, não a palha que depende da fagulha que cai do fogo que está queimando em outros. Seja você o altar incendiado. Seja você, na sua casa, onde for, onde você estiver, seja você o altar incendiado. E aí você vai ver a glória de Deus poderosamente sobre a sua vida. E aí onde é necessário libertação, haverá libertação. Onde é necessário cura, haverá cura. Onde é necessário, sabe, talvez você esteja amarrado, amarrada naquilo que tanto te incomoda, porque você ainda não está vivendo da forma que Deus escolheu você para viver. Eu já falei aqui várias vezes, nós nunca, quem tem chamado de Deus, quem é escolhido pelo Senhor para cumprir um propósito, nunca se sentirá feliz e plenamente satisfeito longe do seu propósito. Você pode fazer tudo, você pode fazer nada, e você sempre vai sentir um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido pelo propósito de Deus na sua vida. Ah não, esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Se você quiser brigar comigo quanto a isso, fique à vontade. Mas você vai ter que reconhecer uma coisa: está faltando Deus em você então. Porque se o vazio só... o pastor disse que o vazio daqueles que são escolhidos, que às vezes tem que desenhar. O vazio daqueles que são escolhidos por Deus para cumprir um propósito só é preenchido quando os escolhidos estão na condição de cumpridores do propósito. Mas eu discordo disso. Eu acho que o vazio só é preenchido por Deus. Mas então por que esse buraco aí no seu peito? Está faltando Deus então, ou está faltando o propósito? O que você prefere? O que é mais fácil aceitar? Que está faltando Deus em você, ou que está faltando você cumprir o propósito dele na sua vida? Eu quero encerrar essa mensagem lendo com você mais uma vez o texto que nós lemos no início. Este povo honra-me com os seus lábios, seu coração porém está longe de mim. O chamado de Deus para você nessa noite é que você coloque o seu coração diante dele. É para que você o adore em espírito e em verdade. É para que você entenda que o culto é para Deus, não para você. Se não foi bom, é porque você não prestou um culto bom para Ele. Eu falei aqui que os momentos de oração que eu tenho, na maioria das vezes, são bem chatos. E realmente são, porque eu entendi. Não preciso ficar esperando que Ele faça um mover. Ai Deus, deixa eu sentir. É maravilhoso quando Ele deixa sentir. Quando Ele se manifesta de modo glorioso, poderoso. Não é só arrepio. Eu sinto um arrepio do alto da cabeça para dos pés. Não é só arrepio não. É muita coisa, Se você já sentiu, você sabe como é. Mas quando eu não sinto nada, eu continuo orando. Eu não desanimo porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Porque a oração não é para eu sentir a presença dEle, é para Ele me ver. O louvor não é para eu sentir a presença dEle, é para Ele me ver. Ele precisa ver que eu realmente o adoro em espírito e em verdade. Porque são esses os tais que o Pai procura. Tudo está baseado nos olhos do Senhor sobre você e eu.
A oração é: quando entrares no seu quarto, feche a porta e ore em secreto, para que o Pai que vê em secreto te recompense. Para que o Pai, em slow motion, que vê em secreto, tá vendo? O negócio é, o segredo é, a chave é, o mistério revelado está no Pai que vê no secreto. Os olhos do Pai estão sobre aqueles que estão orando. Na adoração, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses tais, em slow motion agora, que o Pai procura. Tudo está fundamentado, baseado nos olhos dele sobre você e eu. Não é nos sentimentos, nas sensações. Se sentirmos, glória a Deus. Se não sentirmos, glória a Deus. Porque nada é sobre nós. Tudo é sobre Ele. É para Ele, é por Ele. E vem dEle e volta para Ele. Aleluia! Então, quando você entender que o que você procura, como quem olha no espelho, acima de todas as coisas, são os olhos dele, então você vai começar a viver cultos poderosos, porque você vai entender, é para ele. Agora eu não só sei, eu conheço a verdade que me libertou. O culto é para Deus, então ninguém vai me tirar disso, então ninguém vai me roubar o que eu tenho em mãos para oferecer ao meu Deus: o louvor, a adoração, as minhas ofertas, o meu tempo, porque eu aprendi que se eu souber quais sementes eu estou plantando, eu não preciso ter medo, eu posso confiar que Ele regará com a glória dEle, e as sementes produzirão muitos frutos, e Ele manifestará a glória na minha vida, e eu não serei palha que depende da fagulha que cai do altar aceso. Eu serei um altar que incendeia outras pessoas para a glória de Deus. Aleluia, fecha os seus olhos, vamos orar ao Pai. Se você entendeu essa mensagem, se você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite, coloque aí no chat: Deus está falando comigo e eu quero ser um altar para incendiar outros. Coloca aí. Deus está falando comigo e eu quero ser um altar para incendiar outros. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, te damos graças por essa palavra, te damos graças, Deus, pelo teu despertar, pelo teu sacudir. O Senhor não nos chamou para que sejamos palha, mas o Senhor nos chamou para que sejamos um altar erigido, erguido, oh Deus amado, um altar preparado para que a tua glória venha, para que o teu poder venha, e para que muitos se curvem diante do Senhor e não de nós, declarando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Usa-nos, Pai, perdoa-nos, perdoa, Deus amado, cada momento em que falhamos no louvor e na adoração ao Senhor, cada momento em que tratamos com desdém, com desprezo, aquilo que deveria ser tratado com tanto zelo. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos por fazer do nome e do louvor do Senhor, da adoração ao Senhor, qualquer coisa nesses cultos online. Mas agora, Pai, filhos e filhas, homens e mulheres, estão diante da Tua palavra, da Tua poderosa palavra, que pode mudar a mente e trazer transformação sobre o comportamento. Ah, Espírito Santo, por favor, doce amigo, amado Espírito, manifesta a Tua glória na vida do Teu povo, transforma as mentes, transforma os corações, que comece um novo tempo de uma igreja fervorosa e cheia do poder do Espírito Santo para incendiar essa geração. Pai Santo, que ao retornarmos para os cultos presenciais, essa igreja venha explodir em glória e louvor para o Senhor, e que as multidões venham, porque elas serão incendiadas pela glória que o Senhor está derramando sobre os altares nesse tempo. Oh Deus, era um tempo de crise que os hebreus estavam vivendo, é um tempo de crise que a humanidade hoje está vivendo, mas o Senhor fez da minoria
a tua glória. Faça da minoria a tua glória nesse tempo. Não nos deixe fora do avivamento poderoso que está para vir. Pai, incendeia-nos, incendeia-nos, incendeia-nos com tua glória, para que possamos manifestar o teu poder. Em nome de Jesus. Muda as mentes, muda os corações. Os que estavam fracos, restaura o vigor. Os que não tinham nenhuma força, dá, Deus amado, a energia necessária. Mas Pai, coloca na mente deles a verdade do entendimento de que 90% é da nossa força de vontade para poder fazer com que a pedra seja removida, para que o Senhor faça o que ninguém mais, os 10% que ninguém mais pode fazer, o milagre em nós e na nossa casa, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém, amém, amém. Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero terminar esse culto com você, louvando a Deus, cantando essa canção, cantando, declarando que Cristo vive. Declare isso nessa noite. Diante dele, prostre-se todo. Oh Deus, cante aleluia, Cristo vive. Levante suas mãos e cante isso. Ante seu trono, aos braços do eterno Pai, o perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh Deus, aleluia. Adore ao Senhor de todo o coração. Coloque em prática o que você ouviu aqui nessa noite. É para Ele, é para Ele, é para Ele. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu quero convidar você a fazer um propósito com Deus no culto de hoje. Nós estamos no nosso culto imersão. Domingo agora nós temos nosso culto Livres em Casa. E eu quero convidar você a fazer do próximo culto, porque esse passou. Talvez você tenha feito e tratado ele como você tratou todos os outros. E mesmo você que estava prestando um culto com zelo, fazendo da melhor forma para Deus, da melhor forma possível para Deus, eu quero convidar todos a fazerem do culto de domingo algo muito especial para Deus. Faça algo muito especial para Deus. Louve a Deus com intensidade. Eu quero convidar você no domingo a louvar a Deus da forma que você supostamente o louvava aqui no templo, mas agora com um entendimento profundo. Eu quero convidar você no domingo a tomar o seu banho antes do culto, se arrumar, ficar bonito, calçar o sapato que você calçaria. Ô irmã, aquele sapato escarpão, bonitão que você viria para o templo. Aquela maquiagem, presta atenção nisso. Aquela maquiagem bonitona que você viria, faz ela. O penteado que você faria para estar no culto de domingo, faz ele. Se você fazia, faz ele. Irmão, coloca a beca, a roupa bonitona que você tem, calça o sapato ou o tênis que você viria, se o culto fosse aqui. Se fosse liberado assim, ó, tá liberado o culto presencial, liberou a geral. Como é que você viria para o culto? Oh glória, voltou os cultos presenciais. Ia se arrumar, ia vir todo bonito, não ia ficar igual uma cebola para vir aqui, não, ia vir bonito, bem tomado, cheiroso, cheirosa. Passa o perfume que talvez há muito tempo você não usa. Desde que parou o culto presencial, não passa aquele perfume. Desde a hora em que você começar a se preparar, comece a louvar a Deus. Domingo agora, quando você começar a tomar banho, já começa a tomar banho louvando a Deus. Coloca um louvor.
Às 7 da noite já coloca o louvor. 1 hora de adoração antes de começar o culto. Ah, meu irmão. Você está ouvindo o que eu estou falando aqui? Você está entendendo? Não é para chegar no domingo e você fazer tudo diferente. Pegar e tratar do mesmo jeito. Você quer viver algo poderoso de Deus no próximo culto? Você quer oferecer para Deus algo poderoso, algo maravilhoso, um culto que vai agradar o coração de Deus? Então comece pela obediência. Tome o seu melhor banho, vista a sua melhor roupa, use o seu melhor perfume. Fique bonito na sala da sua casa, no seu quarto, onde você vai ficar, mas fique bonito. A hora que disser fique de pé, fique de pé. A hora que disser dobra o joelho, dobra o joelho. Levante a mão, levante a mão. Faça tudo o que você faria aqui com 10 vezes mais intensidade. E você vai ver o que Deus vai fazer, como Ele vai se manifestar. E faça o que você foi orientado aqui nessa noite. Olhe, se aproxime dEle como quem quer beijá-lo. Pense em tudo que Ele já fez por você e adore Ele com gratidão. Se aproxime dEle como quem procura algo e você entendeu o que devemos procurar. Procurar os olhos dEle, porque tudo está fundamentado no olhar do nosso Pai sobre nós. Você aceita esse desafio? Se você aceita, coloca aí nos comentários aí. Eu aceito o desafio. Não, mas não é assim. Eu aceito dentro do meu coração. Só não vou colocar no comentário. Não, obedece. Coloca aí no comentário. Assume um compromisso público. Eu aceito o desafio. E no domingo, bonitão, bonitona, lindão, lindona, participa do culto. Não assiste, participa do culto adorando ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Que haja paz sobre o Israel espiritual de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém. Amém, aleluia, aplauda ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu final de semana. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia.